Salve minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Mário Coelho e por aqui todos os dias você encontra as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. No vídeo de hoje vamos trazer novidades aí sobre a partida contra o Fluminense nesse sábado, vamos falar também sobre a briga, a guerra contra o Flamengo e Fluminense na situação envolvendo o Maracanã e também uma outra disputa entre Vasco e CBF, relacionados ali às liberações de Andrei Santos e Marlon Gomes para a seleção sub-20, para a disputa do Campeonato Mundial. E vamos falar também sobre a situação envolvendo Gustavo Cuéllar, porque ontem saiu uma matéria que o Vasco talvez teria perdido o jogador para o Internacional, mas depois, mais tarde, tive a confirmação que o Vasco segue na jogada, segue no páreo aí, na briga, pela contratação do volante colombiano. Então eu já convido todos vocês a acompanharem o vídeo até o final, para ficarem por dentro aí de todas as notícias e informações que a gente vai trazer para vocês aqui em primeira mão. E não esqueça também de dar aquela moral, deixando aquele like, deixando aquele joinha lá embaixo do nosso vídeo. E convido todos vocês que estão chegando por aqui pela primeira vez para se inscreverem no canal. E aí todo dia, ter a notícia do Vascão aí na palma da sua mão, no seu celular, com exclusividade para vocês. Então corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se e venha fazer parte da nossa família vascaína. Beleza? Então bora começar o vídeo falando aí de briga judicial, porque provavelmente ainda hoje o Vasco deve ingressar na justiça mais uma vez pedindo autorização para utilizar o Maracanã. Cabe ali, obviamente, todo tipo de discussão, mas, cara, isso beira o absurdo, cara. É realmente inaceitável o que a dupla Flamengo e Fluminense vem fazendo, porque se acham donos, se acham ali os donos do Maracanã e não são, eles são administradores. E no contrato de locação, no contrato da concessão do Maracanã para o Flamengo e para o Fluminense, está explícito que outros clubes podem jogar por lá. Tanto é que todas as vezes que o Vasco vai à justiça, obtém o direito ali concedido ali pelos juízes, desembargadores para utilizar o estádio. Mas mais uma vez o Flamengo não responde aos pedidos do Vasco. Provavelmente ainda hoje, provavelmente nos próximos dias, o Vasco deve ir à justiça para poder utilizar o Maraca no dia 14 de maio na partida contra o Santos. E muitos vascaínos me perguntando por que não joga em São Januário, por que não vai mandar jogo em casa? Por diversos motivos. Primeiro que São Januário está passando por melhorias, algumas construções ali, algumas coisas estão acontecendo. E segundo, porque o torcedor do Vasco tem direito de utilizar o Maraca. O torcedor do Vasco, quando vai a São Januário, só pode colocar 20 mil pessoas. E no Maracanã cabem 70 mil. É mais do que o triplo da atual capacidade do nosso estádio, que é São Januário. Então, realmente inaceitável, inadmissível essa sacanagem, essa falta de vergonha na cara da dupla Flamengo e Fluminense e também do senhor governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que estendeu a concessão por mais 6 meses para a dupla Flamengo e Fluminense. Mas, enfim, vamos falar agora sobre o jogo contra o Fluminense nesse sábado, jogo que acontece justamente no Maracanã, Um jogo difícil, um jogo complicado, o Fluminense aí vivendo um momento melhor do que a equipe vascaína, o Fluminense que vem de uma goleada contra o poderoso River Plate, na Libertadores por 5-1, com direito a hat-trick, 3 gols do Germancano, mas no Campeonato Brasileiro as duas equipes vêm de derrota, o Vasco perdeu do Bahia e o Fluminense perdeu do Fortaleza. Então, com certeza, é um jogo ali das duas equipes buscando reabilitação dentro da competição. O Vasco vencendo, ele passa o Fluminense em número de pontos, o Vasco chegaria a 7 pontos, encostaria ali no G6, e o Fluminense vencendo chega a 9, se distancia do Vasco, abrindo 5 pontos de vantagem. O Vasco aí deve ter uma ou duas alterações no time titular, O Maurício Barbieri treinou a equipe essa semana com duas formações diferentes. Ele treinou o time ali com o Rodrigo na vaga do Marlon, jogando de primeiro volante ao lado do Andrei e do Jair, e lá na frente com o Peck, Alex Teixeira e com o Pedro Raul, e ele também testou o time com o Orediano de titular na vaga do Alex Teixeira, A gente não sabe ainda qual será a formação, Ele tá ali testando essas possibilidades. O certo é, o Vasco volta com o Rodrigo de titular, para dar sustentação, para proteger
o sistema defensivo, para dar liberdade para o Jair, para o Andrei e para os nossos laterais atacarem, né, com mais consistência, saírem mais ali para o jogo nos contra-ataques. Enfim, agora é torcer para que o trabalho tenha sido bem feito, que o Vasco aí consiga, né, de certa forma, obter um bom resultado, sair com essa vitória, para que o torcedor volte a acreditar, né, para que o torcedor possa abraçar esse projeto, né, que começou muito bem em 2 partidas, em 2 jogaços contra o Galo e contra o Palmeiras. E falando nisso, né, você que quiser assistir ali os melhores momentos, gols, ficar acompanhando a partida em tempo real, tudo isso você consegue de graça lá na OneFootball, que é uma parceira aqui do canal. Eu vou deixar o link para vocês fazerem o download desse aplicativo aqui embaixo. É o primeiro link na descrição do vídeo de hoje. Então quem quiser, corre lá, instala esse aplicativo no seu celular, que vocês não irão se arrepender. E também quem quiser apostar no Vascão, casas de apostas estão todas malucas, né? Os caras estão botando aí o Vasco pagando R$5 para cada R$1 apostado, e lá na 1xBet eles estão dobrando o valor do seu primeiro depósito. Quem quiser se cadastrar e ganhar esse bônus especial de boas-vindas, o link está no primeiro comentário fixado, código promocional Mário Vasco, para você poder utilizar, beleza? Vamos falar agora sobre disputa, queda de braço, só que agora entre Vasco e CBF. Pois é, o Vasco pediu a CBF para liberar o Marlon e o Andrei Santos para a seleção sub-20, que vai jogar o Mundial de Clubes na Argentina, começando no dia 20 de maio, apenas no dia 13, né, quando é o jogo do Vasco contra o Santos. Então o Vasco queria utilizar os 2 atletas até essa partida e depois liberá-los ali para a seleção. A CBF bateu o pé e falou que não, falou que quer os 2 jogadores no dia 8 de maio. Em relação ao Andrei Santos, o Vasco não tem muito o que fazer, porque é um jogador do Chelsea, então o Vasco vai acabar tendo que liberá-lo, né? O Vasco não pode ali bater o pé e tentar entrar numa disputa, porque o Chelsea tem, né, a posse do jogador e com certeza vai liberar o atleta para que ele possa ganhar os pontos necessários para ir jogar no futebol inglês. Mas no caso do Marlon é diferente. O Marlon é jogador do Vasco, e caso o Vasco não queira liberar o atleta para a competição, o Vasco pode sim chegar para a CBF e falar: ó, obrigado, não quer aceitar o nosso pedido de liberar o garoto no dia 13, então ele não vai para a Copa do Mundo. Então essa queda de braço nesse momento aí, né, sendo travada, espero que a CBF ceda. Espero que a CBF aí acate o pedido do Vasco, né? Para não ficar um clima ruim, né? Para não ficar aquele clima azedo aí entre o Vasco e a Confederação Brasileira de Futebol. E agora falar um pouquinho sobre o mercado da bola, né? Porque ontem surgiu uma notícia que o Internacional de Porto Alegre teria dado uma rasteira no Vasco pela contratação do Cuéllar e já teria assinado um pré-contrato com o jogador colombiano. Essa notícia aí foi dada, né, num veículo de imprensa lá do Rio Grande do Sul, né? E que cobre, obviamente, o Internacional, mas depois ali, mais tardar à noite, a gente teve a confirmação que isso não é verídico, que isso não é real e que o Vasco segue no páreo, que o Vasco segue brigando, segue negociando com o jogador, né? E que o jogador gostou muito do projeto, das intenções, do que o Vasco ofereceu e que ele não teria até o momento decidido, né, definido o seu futuro, se vai para o Vasco, se vai para o Inter ou se vai para algum outro clube do futebol brasileiro ou internacional. Lembrando que, além do Cuéllar, o Vasco também tem interesse no Aníbal Moreno, jogador que ontem à noite, com a camisa do Racing, enfrentou o Flamengo, né? Foi titular, né? Um jogador ali que atua como primeiro volante, jovem de apenas 23 anos, jogador de seleção argentina, né? Sub-20, sub-23, provavelmente vai ser convocado em breve também para a seleção profissional, e a 777 aí teria despertado interesse na contratação do atleta. Além do Aníbal Moreno do Racing, outro atleta do Racing que também tem interesse do Vasco é o Matias Rojas, camisa 10, que não atuou ontem, mas é um jogador que também está sendo disputado aqui no Brasil por Vasco, Botafogo, Inter, Grêmio, Corinthians. Então, um jogador que desperta o interesse de grandes clubes de futebol brasileiro, mas enfim, né, não tem nada definido até o momento, né, sobre o futuro do jogador. O Vasco que busca um primeiro volante, um segundo volante, né, o nome do Alan sendo muito especulado no clube nesse momento, um ou dois camisas 10, né, 2 meias de ligação e pelo menos mais um atacante de lado de campo aí para o meio da temporada. Então o Vasco nesse momento aí se posicionando, entrando em contato, abrindo negociações, mas lembrando que a janela de transferências só volta a se abrir no
na primeira semana de agosto. Então, até lá, o Vasco não pode anunciar jogador, o Vasco não pode trazer atleta e botar para jogar, né? Essas negociações vão acontecer, pode ser que o Vasco feche alguma contratação? Pode, até deve fazer, né? Mas os anúncios oficiais e, obviamente, os atletas vestindo a camisa do Vasco só irão acontecer lá na janela de agosto, né? Quando a CBF abre aí para os clubes inscreverem os seus novos jogadores. Beleza, galera? Antes de terminar o vídeo, muita gente me perguntou sobre o grupo de membros, né, do canal, o grupo de WhatsApp de membros, se teria terminado as vagas. Não terminou, a gente ainda tem aí um número limitadíssimo de vagas e além, né, do grupo de WhatsApp de membros, você que se torna um membro também participa dos sorteios de camisas oficiais do Vasco da Gama. Quem quiser participar, tá vendo esse número que tá aqui na tela? É muito simples, só você fazer um Pix de apenas R$20, super baratinho, né? E você mandar o comprovante pra gente da sua transferência, né? Do seu Pix, também para esse número que tá aqui, ó, na tela agora, lá pelo nosso WhatsApp, para você participar do grupo do WhatsApp e também do sorteio das camisas, beleza? Então é isso, peço para você não esquecer de deixar o like no vídeo, se inscrever aqui embaixo no canal e compartilhar aí o vídeo com outros amigos e amigas vascaínas, beleza? Tamo junto, vamos para cima, porque aqui é Vasco, valeu!